Olá, galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão, gente? A gente tá meio assim, porque a gente recebeu uma notícia assim, Estarrecedora. terrível, na verdade. E a gente vai. O tema do nosso próximo vídeo no YouTube é sobre Amizades. amizades. E o tema das minhas lives são sempre sobre os oráculos e tenho vários temas. E a gente aqui vai falar muito sobre massagem, sobre o nosso trabalho, pontos de tensão, pontos de dor, enfim. Mas, devido à guerra que está no Oriente Médio, a gente chegou num estado de crueldade humana, onde a gente fica pensando se vale a pena ainda trabalhar para melhorar a vida dos seres humanos, né? Porque assim, o comportamento dessa guerra que a gente ouviu hoje é um comportamento de irracionalidade, desumanidade. Eu nem sei o que falar. O que você diria? Não tenho o que dizer. Não tem o que dizer, Diante né? do ser humano, diante deles, do que eles estão fazendo. Então, assim, eles não são nem dignos de ser chamados de humanos. E aí a gente fica assim, o que tá acontecendo? Né? Porque assim, Bom, embora isso daí, pra quem não sabe, mas já vai ficar sabendo, e é uma coisa que eu escutei hoje, nós escutamos hoje, né? é, Que no Oriente Médio foram encontradas 40 crianças. Exatamente isso que vocês vão bebês. ver. 40 crianças, 40 bebês degolados. Isso daí foi o fim. Foi o fim, foi o Pra fim. mim, pra qualquer um que tenha coração e que ame criança. O que as Olha, crianças têm a ver? só de lembrar já fico. O que um bebê tem a ver com a guerra? O que uma criança tem a ver com a guerra? Ou seja, o que os inocentes têm a ver com a guerra? Entendeu? Gente, um bebê depende de nós para absolutamente tudo. O que ele fez? Tirado da própria mãe e Degolado decapitado. na frente dela. Gente, o que é isso? A gente tá virando o quê? Entendeu? Então, assim, não tem como. Então, dessa. Conservem as amizades. Diante dessa atrocidade. Conservem as pessoas que são próximas a vocês, são caras para vocês. Mantenham o amor, a cumplicidade, o respeito, a consideração, a lealdade, porque nós vivemos, graças a Deus, mesmo em guerras internas, que nós temos muitas aqui, nós vivemos um país abençoado. Porque quando a gente escuta uma notícia dessa, a gente entende que a gente está num país abençoado. Porque há uma mobilização em relação às crianças aqui no Brasil. A gente sabe que tem muita criança ainda violada, a gente ainda sabe de muitos casos, mas a grande maioria ainda tem essa questão de separar os inocentes. Então, olha, vai pra lá e vou me virar aqui. Então, assim, ainda temos isso, né? Aqui no Brasil. Que não tem em vários países. Então, a gente ainda tem muito, muito. E a gente ainda tem muito para evoluir. Então, sobre o nosso tema do nosso próximo vídeo, a gente falou primeiro de homens, como os homens deveriam se comportar para ter um relacionamento melhor, para conquistar uma pessoa, para chegar numa pessoa. Depois nós falamos das mulheres e aí a gente decidiu falar das amizades. Mas antes da gente falar das amizades, surgiu esse ponto que eu falei assim, a gente tem que falar disso. Porque nós somos terapeutas, nós tratamos as pessoas, nós cuidamos das pessoas. E é inconcebível que uma pessoa
um ser humano, Que se diga ser que humano. se diga ser humano, que é adulto, faça isso com um ser que nem anda. Porque um bebê não anda. Um bebê não levanta a mão pro outro. Entendeu? Então é inconcebível isso. Então a gente teve que parar um pouquinho o nosso trabalho para fazer esse alerta aí, chamar a atenção de vocês para humanidade. Isso- Mais amor, por favor. Isso foi até o presente momento, né? Que é até onde sabe que foi Até 40. onde sabemos, Até onde exatamente. sabemos foram 40 que foram encontrados. 40 bebês Agora, degolados. imagine daqui pra frente quantas mais não serão encontradas. Entendeu? É uma coisa que se perdeu o amor próprio. O amor próprio do ser humano está se perdendo cada dia que passa. Eu não falo, não vou generalizar todos, mas e sim quem tem a maldade no coração. Isso daí é inadmissível, uma coisa dessa daí. Eu não tenho palavras, no entanto eu não queria estar fazendo essa live, mas só que É importante a gente tá falar. importante a gente estar falando sobre isso daí, abordando Porque- esse tema para poder abrir os olhos e conscientizar a todos. Até porque, gente, a gente fala de relacionamento, isso faz parte dos relacionamentos. Se eles vão. O que está acontecendo no Oriente Médio é uma briga de ego. É uma briga que era religiosa, era por direitos e tal, e virou essa barbárie. Então não tem como. Então a gente hoje está vindo aqui falar porque realmente a gente trabalha relacionamento e isso também é relacionamento, né? Relações exteriores. A gente tem uma relação com o exterior também, a gente tem relação com todos os países do mundo e a gente tem que sim ter empatia pelo sofrimento dos outros, né? E isso Eu não digo só empatia, é sim um amor pelo próximo. Sim, e quando a gente fala isso, a gente está falando do seguinte, a gente ouviu, né, agora, e realmente, quando atinge civis nessa magnitude, não interessa o seu propósito, você já errou. Quando você está guerreando entre os militares, quem é realmente o corpo de luta, a brigada, tá tudo bem, porque eles estão ali no propósito, estão defendendo. Mas quando você vai para civis, aí o negócio é muito pesado. E civis inocentes, ficou um negócio grotesco. Então a gente tá vindo para falar, vamos prestar atenção nas nossas relações. Porque as pessoas quando se envolvem, quando eu falo prestar atenção nas nossas relações, prestar atenção com quem eu me envolvo, que de certa forma como é que fala? Quando a gente Você fala no que é no sentido relacionamento. no sentido da pessoa, quando eu causo admiração no outro, né? Quando quando eu causo admiração, quando você me admira, você acaba me copiando, você acaba me seguindo, você Isso acaba gera empatia para com o próximo. não é empatia, é realmente cópia. Quando você estuda e você admira muito um professor e você fala, eu vou ser professor porque aquele professor foi muito legal, foi um exatamente, foi um exemplo. Foi um exemplo para mim. Quando você pega cuidado com os exemplos que os seus filhos, que os seus netos, que os seus sobrinhos seguem. Porque esses tipos de exemplos são maléficos. Outro dia eu vi um rapaz e eu olhei o braço dele e tinham várias marcas, várias cicatrizes, de vários cortes. O que ele tá seguindo? Entendeu? O que ele tá vendo? O que tá acontecendo para ele se cortar, para ele se maltratar, para ele se mutilar desse jeito?
Não vai muito longe, não vai muito longe. Na Avenida Paulista, não sei quando foi isso daí. Esse vídeo até viralizou. De um rapaz, simplesmente com depressão. De um homem com depressão. Vamos colocar um homem, se tivesse 20 anos era muito. Com depressão, pegou um galão. Não, aquele homem tinha uns 40 anos. Aquele do vídeo que a gente viu, não, aquele tinha uns 40 anos. O rapaz que salvou ele era um adolescente, tinha no máximo 20 anos. No máximo 20 anos. Ele simplesmente pegou um galão de álcool, atirou na Avenida Paulista nele e ia tacar fogo. Jogou nele o álcool. E quem tava perto, todo mundo se afastou. Um moleque que não tinha nada a ver, que tava bem distante, viu a cena. Veio correndo pra dar um abraço. Jogou longe o fósforo que ele ia arriscar. E deu um abraço nele. Aí em seguida veio uma mulher com uma garrafa de água e foi jogando nele. Porque depois desse abraço caloroso, ele começou a chorar muito e o rapaz se afastou. E aí ela começou a jogar água, porque a água com o álcool faz o álcool evaporar, né? E aí acaba o perigo de qualquer coisa. Mas ali, gente, se você entender bem, qualquer fumante que tivesse passado teria pego fogo nele e no rapaz. Outra coisa, qualquer faísca de um ferro que caísse no chão, alguma coisa, iria proporcionar combustão. Então, assim, a covardia dos outros, que eram muitos, de se afastarem e deixarem a pessoa se atear fogo. Gente, o que a gente está vivendo? Em que mundo nós estamos? Essa é a grande realidade. Entendeu? Não tinha ninguém ali pra jogar o galão do cara fora, puxar o galão dele. Eu vi uns 3, 4 homens, não foi no vídeo? Fora. Tem uns 3, 4 homens. Esse vídeo tá na internet. O rapaz é um moreno alto, que livrou ele disso, que jogou o negócio longe e abraçou ele. Se arriscou por um outro ser humano. Então, assim, a gente tá vivendo... É o final dos tempos, né? Como dizem, né? Mas... Não é o final dos tempos, gente. Mas se a gente se unir com mais amor, com mais afeto, com mais carinho e empatia para com o próximo, o fim do mundo fica distante e não próximo. Esse eu falo no meu ponto de vista. Entendeu? Não, certeza. Eu falo no meu ponto de vista. Porque a empatia e o amor para com o próximo tá indo a estaca zero. Essa é a grande realidade. Então, gente, olha, vamos olhar pra gente mesmo, vamos olhar lá pra dentro. Ter mais fé, orar mais, pedir mais a Deus, mais sabedoria, porque... Não pedir não, gente, agradecer, né? Agradecer que também, a gente tá num país abençoado. E pedir mais sabedoria, discernimento... Pra continuar assim, fortes e dar forças para aqueles que não têm. Quando eu vi o vídeo, o meu filho falou assim, ainda bem que você não estava lá. Por quê? O meu filho sabe, se eu visse uma situação dessa, eu seria a primeira que ia falar que ia sair lá, ia jogar o galão fora, ia dar 2 tapas na cara do cara para ele acordar, se fosse o caso, entendeu? Ia falar assim, meu filho, tem eu aqui, tem um monte de gente aqui, entendeu? Mas a maioria das pessoas fez o quê? Se afastaram. Mas o que ele mais queria era um abraço. Era ser acolhido, né, ser acolhido, gente? Um abraço. Era ser acolhido, era ser entendido, era ser ouvido. Compreendido. Ter alguém que parasse para dar um abraço e escutar. Ele chorar, ele precisava chorar. Gente, essa história de que homem não chora... é a pior merda que qualquer pai coloca na cabeça de um filho. Nós somos seres humanos. Existe um momento, sim, que nós precisamos chorar, que nós precisamos desabafar, que nós precisamos extravasar, que nós precisamos rir. E é isso. E tá tudo certo. Mas é desagradável você ver esse tipo de situações.
Vai fazer o quê, né? O Infelizmente. negócio é o seguinte. Diante dessa fatalidade no Oriente Médio, eu gostaria que todo mundo fizesse por si, pelos outros, pelo menos uma, não precisa de muitas, precisa de uma oração. Para essas 40 criaturazinhas Que não tem nada. inocentes que se foram e que são luz, continuarem sendo luz. Sejam solidários com oração. E que cada um fizer uma oração para essas almas. E para as outras tantas, né, que também estão perdidas, estão lá. E principalmente para os cometedores das atrocidades. Por quê? Eles precisam mais do que todos. Porque eles estão em trevas. Eles estão em trevas. Entendeu? Eles não veem mais luz, então tudo para eles é trevas. Então eles fazem mesmo. Ah, vai mulher, vai inocente, vai velho, vai todo mundo. Entendeu? Tá certo isso? Não, gente, não tá. Tá tudo errado. Então, para eles, a gente tem que fazer mais ainda para que, de alguma forma, Deus, em sua infinita misericórdia, toque no coração deles. No budismo, eu sou budista, para quem não sabe, no budismo, a gente faz oração para os falecidos. Todos os dias tem um pedaço da oração que a gente, tem uma parte que a gente faz oração da Daimoku para os falecidos, porque eles viram, para que eles virem luz, né? E nesse caso, como eles morreram inocentes, eles já são luz. Então, que essas luzes iluminem as pessoas, inclusive que fizeram as atrocidades, para que elas, de certa forma, se sintam tocadas e parem de fazer. Porque assim, elas não param de fazer, aí a gente vai lá e faz, né? Com elas. Sabe qual é a diferença nossa para eles? A diferença é que eles são adultos. Eles fizeram com inocentes e nós fizemos com outro adulto. Mas, na finalidade, o fim é o mesmo. Nós tiramos uma vida. Entendeu? Então, não muda muita coisa. Então, é para eles tomarem consciência e pararem. Se entregarem. Acabar. É isso. Você concorda? Concordo, mas não tenho mais palavras para falar hoje. Hoje, de verdade, eu tô... Hoje foi pesado. Hoje foi... Olha... Hoje foi pesado. Hoje essa notícia foi de... Tirar o chão. Essa é a grande realidade. Bom, a artista que falou, ela chorou o dia inteiro. E ela é judia também. Agora, quando eu ouvi, eu falei assim, gente, eu não tô ouvindo isso. Eu comecei a chorar na hora, porque eu falei Escutamos pelo menos umas 3 vezes para ver se nós estávamos escutando o correto ou certo. Né? Porque na primeira vez que eu ouvi, eu ouvi mais ou menos. Eu falei assim, será que eu ouvi direito? Não posso ter ouvido direito. E aí eu ouvi a segunda vez, eu vi que eu tinha escutado direito. E depois do que escutamos, eu fui procurar na internet, não acabei mostrando para Juliana, mas realmente sim, era 40 crianças. E isso daí Ainda bem que você não mostrou, porque eu ia chorar mais. Bom, mas enfim, eu tive que me recompor para poder fazer o vídeo, óbvio. Então vamos abraçar mais, curtir mais os nossos. O nosso tema, ame os seus filhos, seus amigos. A gente ia falar de amizade, a gente vai falar de amizade semana que vem. Mas a gente está falando de ame o outro ser humano.
o outro ser humano. Sabe aquele ser humano que está do seu lado? É aquele ser humano que você tem que amar naquele momento. Do jeito, do seu jeito. Do jeito que vocês são. Porque nós somos amigos. Nós nos amamos como amigos. Eu amo meu filho como meu filho. E amo a todos como seres humanos. Até outro dia eu fiz Ho'oponopono para os meus inimigos. Porque a gente pode não ter inimizade com ninguém. A gente. Mas a gente tem inimigo. Por quê? Tem sempre aquela pessoa que não gosta da gente. Que acha que a gente é isso, que a gente é aquilo. E às vezes nem conhece a gente, mas já tem inimizade. Então, faça para todos. Mas lembre também de fazer para os seus inimigos. Por quê? Porque eles existem. E eles estão entre nós. E uma hora ou outra isso acaba aparecendo. Né? Então, é isso. É isso por hoje. Por hoje é só. E Até a semana que vem. até a semana que vem. Beijos e abraços. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.